Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e mais uma vez ocorreu esse ano a Flipop, foi a terceira já, que é o evento de literatura jovem, né, que é organizado pela editora Seguinte. Eu fui de novo esse ano, né, já fui no ano passado, esse ano eu não pude deixar de prestigiar. E ele ocorreu de dias 2, 3 e 4 de agosto. Eles conseguiram escolher um dos poucos finais de semana que estava fazendo muito frio em São Paulo. Foi lá no Centro Cultural São Paulo dessa vez. Então foi num espaço novo, tinha bastante coisa acontecendo no evento. Quem me acompanha pelo Twitter conseguiu acompanhar pelo menos um pouco das mesas que estavam ocorrendo no evento, porque eu tentei ir pontuando o que estava acontecendo de acordo com o que eu ia escolhendo. Primeiro de tudo, a gente teve a separação nos 3 dias, né? Então foi na sexta, no sábado e no domingo. Eu acabei indo apenas na sexta e no sábado, no domingo eu não consegui comparecer. O acesso ao local é muito simples, porque ele era extremamente perto do metrô, então era bem tranquilo. E aí a gente teve a presença de, o que é bem gostoso, a presença de diversos autores nacionais, né? Então a gente podia acabar esbarrando no Felipe Castilho, por exemplo, na Alice Novello, no Vitor Martins e diversos outros autores ou até mesmo pessoas do campo editorial estavam lá, estavam prestigiando o evento e estavam em diversas mesas aí conversando de coisas que iam desde K-pop na literatura até sobre coisas como um clássico, como uma obra juvenil se torna um clássico com o passar dos anos. E todas as mesas elas são bem divertidas, elas geralmente têm um mediador e são 3 convidados que pertencem aí, né, ou seja, ao meio editorial ou mesmo escritores e autores. E é bastante gostoso essa aproximação porque os temas são bem delimitados e eles são bastante focados no público no qual eles estão tentando atingir. Então você vê uma galera lá de uma faixa etária bem jovem, e isso é bastante interessante porque fala-se muito que a juventude não lê, e a Flipop está aí exatamente para mostrar que existe uma juventude que lê, mas que muitas vezes ela está fora do radar, seja de outras editoras, ou seja mesmo do mundo acadêmico. Existe uma leitura muito grande de diversas obras. Uma das mesas muito interessantes que ocorreram foi exatamente sobre esses clássicos juvenis que fomentam tanto a leitura. Então foi um bate-papo muito engraçado que misturou Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson e todas essas obras jovens, né, que trazem aí uma galera que lê até hoje. Teve também um bate-papo muito interessante e muito cheio com a Aline Valek, com a Socorro, com a Jana, com diversas autoras que estavam conversando exatamente sobre o processo de escrita, e sinceramente acho que foi a mesa mais cheia que eu vi no evento. Ela ocorreu no sábado, e essa mesa em específico foi bem interessante porque cada uma das autoras tinha vivências diferentes. Então a Socorro mesmo, ela citou bastante sobre o quanto o estudo é importante, o quanto para você ser bom escritor, você tem que ser também um bom leitor. Enquanto a Aline Valek, por exemplo, que escreveu As Águas Vivas Não Sabem de Si, ela acredita muito mais em um processo. Quando o escritor ele tem um processo de escrita, ele tem uma técnica, ele tem o que funciona para ele bem desenhado, e bem desenhado para o que vai funcionar para aquela obra, ela consegue funcionar bem e consegue escrever e se desenvolver. Então é uma mesa muito interessante para quem pensa em se tornar escritor. Geralmente ela já teve no segundo ano, conversando sobre isso, né, no ano passado já teve uma mesa similar. E é bastante interessante ver como diversas visões de um mesmo assunto rendem conversas tão cheias de insights e dicas para quem está começando agora. Uma outra mesa super interessante e bem cheia também foi uma mesa que ocorreu na sexta-feira, que foi com o Vitor Martins, com a Lavínia Rocha e com a Thaís Rodrigues, que foi exatamente sobre como contar as nossas histórias, falando sobre representatividade, e não apenas aquela representatividade que está bem explícita na nossa cara, que é sobre a inclusão de LGBTs, ou então pessoas negras, ou mais protagonistas mulheres que não necessariamente precisam de homens, mas também sobre formas de subverter essas narrativas, né? Que nem todo livro sobre um gay seja sobre o gay que é mais masculino e heteronormativo, mas também que tem um protagonista afeminado ou que saia desse padrão,
e também conversando sobre outros tipos de acessibilidade com relação a pansexuais, ou então com relação a pessoas cadeirantes, ou pessoas cegas ou surdas, e o como isso pode mudar esses livros, como é importante para as pessoas das mais diversas minorias se encontrarem, ainda mais assim na juventude, numa leitura. E é bastante engraçado porque sempre havia o espaço para perguntas, e o público é bastante ativo. Eu fiquei um pouco surpreso. Eu não cheguei a fazer nenhuma pergunta, talvez até por um pouco de ficar sem graça, né? Um pouco de timidez, mas a galera jovem ia lá na frente, conversava com seus autores e fazia perguntas bem estruturadas. Teve uma mesa também sobre crowdfunding que rendeu bastante assunto, rendeu bastante insights. Então, assim, a Flipop é um evento que ela tenta abarcar o público jovem e abraçar eles de uma maneira que dá um evento exclusivo para falar do tipo de literatura que eles gostam. Esse ano a gente teve a presença de diversas editoras, então na parte de dentro da CCSP tinha todas as editoras com as suas mesinhas montadas, com livros, o que é sensacional quando isso acontece, com livros direcionados para o público que estava ali presente. Então tinha muito YA, tinha literatura para minorias, tinha editoras específicas, coletivos, né, de publicação, tinha os autores andando para cima e para baixo e conversando com todo mundo. É um clima muito agradável de frequentar na Flipop. É um evento em que você sai com bastante insight, você sai com bastante ideia, seja pra gente que fala sobre literatura na internet, ou só para quem é leitor e se permite sonhar em fazer alguma coisa nesse sentido, ou mesmo cursar alguma faculdade desse tipo de assunto. Ele te abre muitas portas, te vislumbra muitos caminhos. Como sempre, assim como no ano passado, tinha também a presença de autoras internacionais, né? Então nesse ano a gente teve a Erin Bate, que publica O Beijo Traiçoeiro e A Missão Traiçoeira aqui no Brasil, e também a gente teve no domingo a Kristen Ciccarelli, que escreveu A Caçadora de Dragões e A Rainha Aprisionada. Então a seguinte ainda tem esse cuidado de trazer os autores, autores com vivências fora do país, para conversar com a galera, para poder mostrar como é o mercado fora do Brasil, o que também é bastante interessante, considerando que a galera lê tanto essas autoras. Então é um evento que você sai renovado. E eu acho que essa é a coisa mais interessante. E é engraçado, apesar de todas as mesas, né, eles tentarem não abarcar política, não falar de política de certa maneira, sempre acaba voltando para o assunto sobre como está cada dia mais difícil publicar um livro, ou como está cada dia mais caro publicar um livro, e todas as crises pelo qual o mercado editorial tem passado, ou a política tem passado, tudo isso sendo abordado de uma maneira clara, sucinta, com respeito a todas as ideias. E isso é muito importante, ainda mais para a juventude, que se ela não se encontra numa comunidade, ela vai consequentemente parar de ler. E existem diversas pesquisas que mostram que quanto mais cedo começa a leitura, maior a chance de você permanecer um leitor com o passar dos anos. Bom, então é isso. Fica aqui meu agradecimento à editora seguinte pelo evento. Eu realmente gosto bastante de ir lá e assistir as palestras. Eu espero que no próximo ano tenha novamente. Eu espero que não seja no final de semana de frio extremo. E se você estava lá na Flipop, não esquece de me comentar aqui qual mesa você gostou mais, que autor você acabou tietando mais. Eu não consigo não tietar o Vitor Martins e o Felipe Castilho, então é sempre uma alegria quando eu acabo esbarrando com eles. E é isso, gente. Não se esquece de dar uma olhada aqui nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, e também se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para acompanhar o que a gente vai postando por aqui. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!